Boa noite. O grande português cuja vida e obra evocaremos hoje é Fernando Pessoa, um dos nossos maiores poetas, para muitos, certamente o maior. Fernando Pessoa ficou por Lisboa apenas por um mero incidente burocrático, como veremos. Tendo tido o inglês como língua matriz, já que passou na África do Sul por razões familiares a infância e a adolescência, o seu sonho era obter uma bolsa de estudo que lhe permitisse prosseguir os estudos em Oxford ou em Cambridge, no Reino Unido. Uma bolsa que para o estudante brilhante que Fernando Pessoa era, deveria ser fácil de obter. Mas não foi. E regressado a Portugal aos 17 anos, por cá ficou para escrever como ninguém sobre a tragédia da existência, a incerteza da vida e da morte, os sonhos, as ilusões e as desilusões. Por isso todos nós nos identificamos com alguma parte da sua vasta obra. Em Lisboa, errou de casa em casa, de escritório em escritório. Desiludido com o ensino superior, será um obscuro técnico comercial, depois de falhados vários pequenos negócios e curtas incursões por outras profissões, até mesmo de publicitário. E apesar do seu imenso talento, não é reconhecido senão pelos seus pares, já que, em vida, não consegue publicar senão um livro, A Mensagem. Da imensa obra dividida pela múltipla identidade dos vários heterónimos, ainda hoje restam alguns inéditos, mas o mundo reconheceu há muito um dos grandes poetas do século XX, traduzido em 37 línguas, tantos quantos os anos que viveu. Será a jornalista e escritora Clara Ferreira Alves a defensora deste grande português, num documentário que tem um guião base de Cristina Ferreira Gomes, produção de Beatriz Jarmela e realização de Ricardo Rezende. Estamos em 1905. Fernando Pessoa tem 17 anos. Viaja sozinho a bordo do Herzog, vapor alemão que o afastará para sempre de África e do sonho de estudar numa universidade inglesa. Aluno brilhante, o jovem Pessoa não conseguira ganhar a bolsa para estudar em Inglaterra, apesar de ter tido a melhor nota da candidatura. Para continuar os estudos, vê-se forçado a deixar a família e regressar a Portugal. Nesse tempo, as viagens por mar, as viagens de barco, demoravam dias, meses. Durban, na costa do Índico, na ponta de África, é banhada pelas mesmas águas que o Gama atravessou com as suas naus, demandando a Índia. Para Fernando Pessoa, a viagem de barco para Lisboa deve ter sido uma longa viagem de desalento. E nunca mais viajou. Em Lisboa, começa uma outra viagem, uma viagem interior, uma viagem de criação. Fernando Pessoa, sozinho em Lisboa, a cidade onde sempre andou, de casa em casa, de escritório em escritório, entre cafés e tabernas, entre amigos e família, sempre solitário. 30 anos foi quanto este empregado de escritório precisou para fundar uma obra que é praticamente uma cosmologia. Falo de uma viagem cósmica. Fernando Pessoa parte das estreitas ruas da Baixa para o universo e conquista-o. Foi o fundador de uma língua portuguesa moderna, junto com Cesário Verde, que admirava. Trabalhou o ritmo das palavras e das frases. Trouxe para a literatura a sonoridade do dia-a-dia. Soube descrever a tragédia da existência, a incerteza da vida e da morte, os sonhos, as ambições, as ilusões e as desilusões, as contradições, as falhas dos nossos diversos egos, da nossa múltipla identidade. Apaixonamo-nos por Fernando Pessoa porque ele transforma a sua vida e o seu cotidiano, o seu pensamento e a sua viagem intelectual numa experiência universal que todos partilhamos.
Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Este é o início do poema Tabacaria, um dos grandes poemas da história da humanidade. O seu autor, Álvaro de Campos, o famoso heterónimo. Porque Pessoa foi o escritor dos heterónimos, dos pseudónimos, dos nomes, das múltiplas personagens. E em nome delas escreveu uma obra sem par. Pessoa inventou muitas pessoas. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. A capacidade e a necessidade de inventar personagens remonta à infância. Com apenas 6 anos de idade, faz nascer a primeira de todas elas, Chevalier de Pas, em francês, a língua que ele falava com a mãe. Chevalier de Pas, talvez cavaleiro de coisa nenhuma. Doutor Pancrácio, jornalista de A Palavra e de O Palrador, contista, poeta e charadista. É preciso dizer que tanto O Palrador como A Palavra foram 2 jornais inteiramente escritos e fundados, evidentemente, por Fernando Pessoa na adolescência por volta dos 14 anos de idade. Dr. Gaudêncio Nabos, diretor de O Palrador, na 3ª série. Adolf Moscow, José Rasteiro, Dr. Caloiro, professor Troucci, autor de um ensaio humorístico de conselhos aos jovens poetas. Charles Robert Anon, poeta, filósofo e contista. Este Anon vem de Anonymous. Alexander Serge, poeta e contista. Charles James Serge, tradutor e ensaísta e irmão de Alexander. Temos depois R. Prosit, Gabriel Keane, Jean-Saul de Meluret, poeta e ensaísta em francês. Ibis, animal e personagem da infância que acompanhará a pessoa até ao fim da vida. Rafael Baldaia, Vicente Guedes, António Gomes, licenciado em Filosofia pela Universidade dos Inúteis, Miguel Otto, António Mora, Barão de Teive, prosador, autor de Educação do Estoico, uma mulher, Maria José, que escreve e assina a Carta da Corcunda para o Serralheiro. Frederico Reis, ensaísta, irmão ou primo de Ricardo Reis. Thomas Cross, inglês de pendor épico ou ocultista, divulgador da cultura portuguesa. Hoje em dia, Fernando Pessoa é reconhecido, amado e até venerado como um dos nomes maiores da literatura, um dos maiores escritores do mundo. Mas afinal, como é que um modesto, pacato e discreto empregado de escritório se transforma num gênio? 13 de junho de 1888. Lisboa está em festa. É dia de Santo António, o santo padroeiro da cidade. Neste 4º andar, em frente ao Teatro de São Carlos, há outros motivos para festejar. Maria Madalena Pinheiro Nogueira está em trabalho de parto e às 15h20 nasce Fernando António Nogueira Pessoa. Por ironia, Fernando toma o nome do seu santo, Fernando António, o santo padroeiro da cidade que será a sua única casa, ou como diria Bernardo Soares, o seu lar. Ao sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, Cada tua badalada soa dentro da minha alma. e é tão lento o teu soar, Tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem som de repetida. Por mais que me estejas perto, quando passo, sempre errante, És para mim como um sonho, soas-me na alma distante. a cada pancada tua, Vibrante no céu aberto, Sinto mais longe o passado. sinta a saudade mais perto. O pai de Fernando Pessoa, de ascendência algarvia, era um funcionário público do Ministério da Justiça. Joaquim de Araújo Seabra Pessoa escrevia crítica musical no Diário de Notícias e era presença assídua do São Carlos, mesmo em frente da casa. A mãe,
A Soriana da Ilha Terceira era uma mulher bastante culta. Maria Madalena dominava as línguas inglesa e francesa, tocava piano, escrevia versos. E foi ela quem, muito cedo, ensinou o poeta a ler e a escrever. A infância de Fernando Pessoa é abalada por acontecimentos trágicos. Um mês depois de fazer 5 anos, o pai morre-lhe vítima de tuberculose. 6 meses depois morre o irmão Jorge, com apenas 1 ano de idade. Maria Madalena vê-se obrigada a vender parte do património e a mudar-se com a família para um andar mais pequeno. Para Fernando Pessoa, esta será a primeira de várias mudanças de casa em casa. O jovem passa a viver com a mãe e com a avó Dionísia, que sofre de perturbações mentais. Durante toda a vida, o escritor teve medo de herdar a loucura desta avó. Os meus pensamentos são, em alguns momentos, de tal natureza que me sinto a enlouquecer. O que a sua profundidade significa não sei, nem tenho coragem para saber. Fico louco só de pensar neles. Fernando Pessoa não viverá nesta casa muito tempo. Um acontecimento muda radicalmente a vida da criança. 1 ano após a morte do marido, Maria Madalena enamora-se de João Miguel Rosa, oficial da Marinha, que meses depois viaja para Moçambique, onde fica a trabalhar. O receio da eventual partida da mãe deve ter levado Fernando, com apenas 7 anos, a tentar comover a mãe com o seu talento. É o primeiro verso conhecido, escrito por Fernando Pessoa. À minha querida mamã, eis que aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Por muito que gosto delas, ainda gosto mais de ti. A criança compara o amor à mãe com o amor à pátria, a uma nação, um país, uma devoção que nele durará uma vida. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português. Do mar, e nós em ti, nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Em 1896, Maria Madalena embarca rumo a Durban, na altura, uma colónia britânica, o Natal, hoje África do Sul. E é no Natal que o comandante João Miguel Rosa, com quem casa por procuração, é cônsul de Portugal. Com Maria Madalena viaja o único filho, Fernando. Pessoa vai viver com a mãe, o padrasto e os irmãos que sucessivamente irão nascer. Ao todo serão 5, dos quais sobreviverão apenas 3. Imaginemos Fernando Pessoa numa colónia em África, com um modelo pioneiro de sociedade e um modo de vida muito diferente do de Lisboa. Imagine-se a capacidade de adaptação a uma nova língua, a uma nova vida social e familiar. Apesar do ambiente feliz, de participar em brincadeiras com os irmãos, não consta que tivesse feito grandes amizades com os colegas da escola. E, de certo, detesta as atividades desportivas. Prefere ficar a ler, a escrever e a sonhar. É um jovem concentrado nos estudos e na descoberta da literatura inglesa. Shakespeare, Byron, Keats, Dickens, Carlyle, Milton. O seu mundo são os livros. Fernando Pessoa escreve muito, escreve sempre. É nesta época que surgem os primeiros heterónimos, Charles Robert Annon e Alexander Serge, com quem chega a corresponder-se sempre em inglês e que deixa quase 200 poemas e vários textos em prosa. Para Alexander Serge, Pessoa chega a fazer cartões de apresentação. Concluída a instrução primária num colégio de freiras irlandesas,
Destaca-se na Durban High School como um dos melhores alunos. Faz 4 anos letivos em pouco mais de 2 anos. Entretanto, frequenta uma escola comercial onde certamente aprende aquela que virá a ser a sua única profissão. No exame de admissão à Universidade do Cabo, entre quase 900 candidatos, ganha o prémio Rainha Vitória para o melhor ensaio inglês. Fernando Pessoa tem apenas 15 anos. Esta universidade, Cape Hope, Cabo da Boa Esperança, ou o nosso histórico e bem conhecido Cabo das Tormentas, não tinha verdadeiros alunos nem verdadeiros cursos. Fazia exames e passava certificados. A meta de Fernando Pessoa era candidatar-se, depois da sua educação inglesa, a uma das grandes universidades inglesas, Cambridge ou Oxford. E para isso precisava de uma bolsa. Apesar de obter a melhor nota da candidatura, a bolsa é-lhe negada. E porquê? Por causa de uma regra burocrática. Pessoa não tinha frequentado nos últimos 4 anos uma escola inglesa. Apesar de viver na colónia inglesa do Natal, Pessoa tinha interrompido os estudos na Durban High School para regressar a Lisboa com a família durante 1 ano. E depois do regresso a Durban, Pessoa ingressara na Commercial School. Por esta razão, Pessoa não foi para a Inglaterra. Mas é irresistível pensarmos o que teria acontecido se tivesse ido para Cambridge ou para Oxford. Provavelmente, Pessoa seria hoje um dos fundadores do cânon modernista inglês ou anglo-saxónico, a par de T.S. Eliot e Ezra Pound. Estivera em Portugal em visita à família e foi este simples facto que nos trouxe o jovem Fernando Pessoa de volta. Fernando Pessoa desembarca em Lisboa para não mais sair de Portugal e raramente sair da sua cidade. Lisboa tem o que precisa, tem o Tejo e tem tudo. E Pessoa torna-se definitivamente português. Durante os primeiros tempos em Lisboa, frequenta o curso superior de letras e desiste passados 2 anos, sem qualquer aproveitamento. O ensino não estava à altura de um Fernando Pessoa habituado a desafios maiores e a uma aprendizagem mais rigorosa e menos provinciana. Tenta compensar a desilusão com a leitura de filósofos gregos, alemães, a leitura de psicologia, teologia, história, literatura francesa. Uma característica quase mortal é o interesse por vários assuntos. Faz diários de leituras onde registra as obras lidas. E escreve, claro, escreve sempre. Mas estes primeiros anos em Lisboa são ainda de escrita em inglês e em francês, raramente em português. Como é natural, dá a ter passado uma adolescência a refletir, a raciocinar e a criar em inglês, a língua que foi durante anos a sua matriz. Falhada a universidade, o jovem Pessoa tem de encontrar meios de subsistência. A tipografia Ibis, que abre com algum dinheiro herdado da avó Dionísia, é um fracasso. A empresa não chega a durar 1 ano. Os negócios não são o forte de Fernando Pessoa. Ideias não lhe faltavam, mas a prioridade é a escrita, a obra, tornar-se um escritor reconhecido, tornar-se o maior escritor. Começa então a trabalhar como correspondente estrangeiro, empregado de escritório, a redigir e a traduzir cartas comerciais em inglês e francês. E esta é a sua profissão. A designação mais própria será tradutor. A mais exata, a de correspondente estrangeiro em casas comerciais. O ser poeta e escritor não constitui profissão, mas vocação. Rua dos Douradores, como no poema. Muito deve ter Fernando Pessoa caminhado e sonhado por estas ruas da Baixa, onde trabalhou durante a sua vida profissional em mais de 20 empresas, quase sempre em regime livre, porque ele escolheu os trabalhos e os empregos que não lhe ocupassem os dias inteiros. Precisava de tempo para escrever. O último patrão, Moitinho de Almeida, patrão e amigo, deixava-o utilizar o escritório como oficina de escrita. E Pessoa parece que gostava de escrever de pé e durante a noite. Eis a rotina
A rotina diária de Pessoa. Trabalhar como empregado comercial durante alguns dias da semana e à noite escrever sem parar, como se de uma urgência se tratasse. Uma questão de vida ou de morte, uma questão de sobrevivência. Sem escrever, Pessoa não poderia, não saberia viver. Compulsivo, escreve nos escritórios, em cafés, em casa. A necessidade de escrever é imperiosa e a construção da obra, idealizada, o único objetivo. Cada pedaço de papel é aproveitado à exaustão. Papel de carta, bilhetes de espetáculos, convites, panfletos, guias de remessa, papéis comerciais, papéis timbrados das empresas onde trabalha. Tudo é aproveitado para criar a complexa rede dos muitos eus, para criar a infinita galáxia pessoana. Como o seu mestre Walt Whitman, o poeta americano que tanto o influenciou, Fernando Pessoa tem dentro de si uma multidão. Deixa mais de 25.000 folhas manuscritas e datilografadas, guardadas dentro da célebre arca que carrega consigo sempre que deixa uma casa ou um quarto alugado. E não foram poucas as vezes que mudou de casa. É um nómada urbano, em constante viagem na sua cidade. Pessoa viveu em mais de 20 casas e quartos alugados, sozinho ou com familiares. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. Fernando Pessoa precisa do isolamento para escrever. Quer estar só, mas não vive, de facto, sozinho. É um solitário acompanhado. Mantém relações estreitas com a família, as tias, os irmãos. Tem amigos, vários amigos, com quem troca intensa correspondência, com quem se encontra quase todos os dias nas tertúlias dos cafés. Desses cafés, o Martinho da Arcada e a Brasileira do Chiado são sobreviventes únicos. A Baixa, o Chiado, o circuito diário de Fernando Pessoa, o mundo que ele gosta, que ele precisa para viver. Pessoa, o homem de Lisboa. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. A estreia literária tem a data de 1912, com a publicação de 2 ensaios sobre a nova poesia portuguesa na revista Águia, dirigida pelo escritor Teixeira de Pascoais. No primeiro artigo, Pessoa anuncia a chegada de um grande poeta. Estará a abrir caminho para si mesmo. A grande aventura do movimento modernista português nasce no Chiado e no Café das Tertúlias, a Brasileira, e nasce com uma revista, a Orfeu. É nesta revista que Fernando Pessoa publica alguns dos seus poemas mais importantes. E no primeiro número colaboram Almada Negreiros e Mário de Sá Carneiro. Fernando Pessoa publica a peça O Marinheiro e lança o heterónimo Álvaro de Campos, que assina os poemas Ode Triunfal e Opiário. A revista causa enorme escândalo. Os jornais e meios literários da época levantam-se contra os novos artistas. No meio dos conflitos do novo, os modernos portugueses instalam-se. À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto,
para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Oh rodas, oh engrenagens, eterno, forte espasmo repetido dos maquinos. Fúria, em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, oh grandes ruídos modernos de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com excesso de expressão de todas as minhas sensações, com excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. No segundo número da revista Orfeu, lançado 3 meses mais tarde, Fernando Pessoa é já o diretor, ao lado do seu grande amigo Mário de Sá Carneiro. Colaboram agora Santa Rita Pintor e António Ferro, e reaparece o engenheiro naval Álvaro de Campos, que assina os poemas Chuva Oblíqua e Ode Marítima. Ah, todo o cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais e se repara de repente que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem-me, não sei porquê, uma angústia recente, uma névoa de sentimentos de tristeza, que brilha ao sol das minhas angústias relevadas como a primeira janela onde a madrugada bate, e me envolve como uma recordação de uma outra pessoa que fosse misteriosamente minha. Fernando Pessoa é o grande escritor da modernidade. Paulismo, intercessionismo, sensacionismo são correntes literárias que ele mesmo inventa. E é, não esqueçamos, um caso único na literatura mundial. O inventor dos heterónimos, essa galáxia de nomes, de personagens, de egos, todos eles diferentes e todos eles distintos do seu criador. Álvaro de Campos, Alberto Queiro e Ricardo Reis, os heterónimos mais importantes, são, juntamente com o seu autor, Fernando Pessoa, poetas maiores da língua portuguesa. Aparecem todos em 1914, um ano de intensa atividade literária. Tem apenas 26 anos. E para cada um dos heterónimos escreve uma biografia e a cada um atribui estilos de escrita diversos. Ricardo Reis é o poeta pagão neoclássico, influenciado pelo poeta latino Horácio. Nasce em junho de 1887. Médico, monárquico, decide exilar-se no Brasil após a instauração da República em Portugal. Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Álvaro de Campos, engenheiro naval, algarvio, homossexual, é o futurista. Viaja pelo Oriente, vive em Inglaterra e regressa a Portugal. É o único heterónimo que evolui em várias correntes literárias, mas é também dos heterónimos de Fernando Pessoa um dos mais lidos e amados, talvez por ser o especialista do pathos, da dor, de uma certa fragilidade sentimental. Olha, Daisy, quando eu morrer, tu hás de dizer aos meus amigos aí de Londres que, embora não o sintas, tu escondes a grande dor da minha morte. Alberto Queiro é o mestre de todos eles, o poeta clássico e o cantor da natureza. Um homem do campo, aparentemente simples, o guardador de rebanhos. Nasce em 1889 e nunca sai de Portugal. É o homem de uma certa mediania dourada, de que falavam os clássicos. Mas ele é também um Fernando Pessoa cansado de pensar. Olá, guardador de rebanhos, aí à beira da estrada, que te diz o vento que passa? Que é vento e que passa, e que já passou antes, e que passará depois? E a ti, o que te diz? Mas é de Bernardo Soares, o seu ajudante de guarda-livros, o seu semi-heterónimo, que este Fernando Pessoa se sente mais próximo. Bernardo Soares é um Pessoa íntimo, mortal, magoado, imortalmente magoado. Amar-me
é ter pena de mim. Um dia, lá para o fim do futuro, alguém escreverá sobre mim um poema. E talvez só então eu comece a reinar no meu reino. Aplaudido e admirado pelos amigos, pela geração modernista, mas não reconhecido pelo público, Fernando Pessoa continua a ser o anónimo empregado de escritório, de quem poucos, inclusive os amigos, conhecem a vida íntima. Apesar de um certo bom humor, de uma ironia que vira contra si, é um homem de temperamento instável. Confronta-se com crises depressivas periódicas que afetam a criatividade, a maneira de conviver com o mundo. Sente, terrivelmente, a perda do grande amigo Mário de Sá Carneiro, que se suicida em Paris. Ressente-se, por diversas ocasiões, da partida de familiares. Na verdade, não suporta sentir-se sozinho por imposição. Prefere escolher quando quer estar só. Continua a ter uma vida social regular, tanto em cafés como em reuniões com amigos. Fuma e bebe, bastante, como ele mesmo confessa. Quando o último patrão, Moitinho de Almeida, lhe diz: "Ó Fernando, você bebe como uma esponja", ele responde com graça: "Não bebo como uma esponja, bebo como um armazém de esponjas com um anexo ao lado." Concentrado na escrita, parece sacrificar a vida pessoal e sentimental em nome da criação de uma obra. A única relação amorosa conhecida é com Ofélia Queiroz. Tem 31 anos quando a conhece num escritório em que ambos trabalham. Ofélia tem apenas 19 anos. O primeiro período de namoro é breve, 8 meses. Fernando Pessoa rompe com Ofélia após uma das muitas crises de tristeza. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência a Ofelinha nem sabe, e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam. Não é necessário que compreenda isto. Basta que me conserve com carinho na sua lembrança, como eu, inalteravelmente, a conservarei na minha. Fernando. Passados 9 anos, retomam um namoro. Tudo recomeça a pretexto da célebre fotografia que surpreende o poeta a beber. Fernando Pessoa exibe o seu sentido de humor ao enviar a foto a Ofélia com a frase em flagrante delitro. Incapaz de amar Ofélia e de imaginar-se casado, termina o namoro passados 4 meses. E da relação platónica com a pobre Ofélia, como a de Hamlet, ficam para a história as conhecidas cartas de amor, definidas por Álvaro de Campos como ridículas, num poema escrito 9 dias antes da morte. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Como qualquer ser humano, a sexualidade de Fernando Pessoa preocupava-o e deve tê-lo atormentado. Na escrita mediúnica e automática e nas sessões de espiritismo, durante as quais tentava contactar com os espíritos, deve ter procurado respostas, e entre elas a resposta para a sua incapacidade de se relacionar sexualmente com as mulheres. Não parece, em todo o caso, ter feito um grande esforço para concretizar uma aproximação física ao sexo oposto. Toda a questão da sexualidade é, em Fernando Pessoa, ambígua. Não sabemos se Fernando Pessoa falhou na sua vida amorosa ou se quis não vivê-la de forma intencional. Deve ter tido desejo sexual e deve tê-lo reprimido, e esse foi o seu tormento. Se é certo que na juventude escreveu poemas de forte carga erótica e homossexual, na tradição clássica, também é certo que nos deixou outros, onde o objeto do sentimento, da paixão, do amor, é uma mulher. Nos negócios, as tentativas de ter êxito falham sempre. Com 29 anos abre, juntamente com 2 sócios, um escritório de comissões, mas a empresa não consegue sobreviver.
Tenta ser intermediário na compra e venda de terrenos mineiros em Portugal e na comercialização de tabaco. Regista a patente de um anuário comercial que nunca conseguirá viabilizar e pensa até em estabelecer-se como astrólogo. É o homem de muitas ideias e muitos projetos. Chega a escrever para publicidade. É sua a célebre frase: primeiro estranha-se, depois entranha-se, destinada a servir de slogan ao lançamento da Coca-Cola em Portugal. Em 1921 funda a Olisipo, para a qual projeta planos ambiciosos, promoção da cultura e dos negócios portugueses no estrangeiro. A empresa acaba por funcionar, sobretudo, como editora. E é com a Olisipo que Fernando Pessoa edita alguns dos seus poemas ingleses e obras de amigos, obras que causam escândalo e são apreendidas. Entre essas obras, as canções de um poeta que Pessoa admira, António Boto. Se é certo que ele ganhava acima da média, também é certo que o dinheiro não lhe sobrava. Passava o tempo a pedir dinheiro emprestado, à família, aos amigos e a pedir adiantado nas casas onde trabalhava. A verdade é que gostava de se vestir bem, como um cavalheiro britânico, e gostava de comprar bons livros, muitos deles encomendados no estrangeiro. As contas acumulavam-se, contas de alfaiate, contas das boas lojas de Lisboa. E pensa-se que para pagar essas contas terá mesmo vendido alguns dos livros da sua biblioteca. Olhe lá, a este propósito, e se o pedido o incomodar, tenha-o como não feito. Você podia emprestar-me 20.000 réis. Eu não sei quando lhe os poderei devolver, e de mais a mais já lhe devo aqueles 5 que você uma vez me emprestou na avenida. Mas se lhe peço isto, meu caro, é que estou absolutamente à bout de ressources. Literalmente naufragado, meu caro amigo. Em 1920 acabam as andanças de casa em casa. Pessoa tem 32 anos quando a mãe regressa a Portugal com os seus 3 meios-irmãos. Maria Madalena está viúva, adoentada por causa de um acidente vascular cerebral, e vem morar com o filho. É neste primeiro andar que Pessoa viverá os últimos 15 anos da sua vida. Este foi o último quarto do escritor, e nele leu e escreveu. Dos objetos pessoais não resta muita coisa. A máquina de escrever e o mais importante de tudo, a sua biblioteca pessoal, os seus livros. Um conjunto de obras, a maioria escrita em inglês, que mostram que Fernando Pessoa se interessou por tudo ou quase tudo. De Shakespeare ao romance policial, de Homero ao xadrez. Filosofia, teologia, história, literatura, teatro, religião, tudo isso está nos livros de Fernando Pessoa. Não deixa de ser curioso encontrarmos várias obras dedicadas a temas como a astrologia, o ocultismo, o misticismo, a magia e o espiritismo. O esoterismo fascinava-o. Sabe-se que estudava algumas das organizações secretas, como a maçonaria e os Rosa Cruz. No final da vida, Fernando Pessoa considera-se um cristão agnóstico, fiel à tradição secreta do cristianismo. A astrologia é uma atividade que pratica durante toda a vida. Faz incontáveis previsões astrológicas e horóscopos detalhados para si, para os heterónimos, familiares, amigos e para figuras históricas que admira. A paixão de Fernando Pessoa pelas ciências ocultas torna-o protagonista de um caso insólito. Pessoa escrevera Aleister Crowley, famoso mago inglês, especialista em magia negra, denunciando um erro no horóscopo dele. Curioso para conhecer a personalidade portuguesa tão entendida em astrologia, Crowley viaja até Lisboa com a namorada alemã. Em 1930, o poeta recebe a visita do conhecido esotérico, que, ao que consta,
também era perito em charlatanice. Nada disso preocupa Pessoa, que acaba cúmplice de uma encenação do suicídio de Crowley na boca do inferno, nos arredores de Lisboa. O nome e as características dramáticas do local escolhido não poderiam ser mais sugestivos. Boca do inferno. Até hoje, não se sabe o que aconteceu realmente. Sabe-se apenas que Augusto Ferreira Gomes, jornalista, amigo pessoal de Pessoa, encontra na boca do inferno uma nota de despedida de Crowley e uma cigarreira. O facto é que o suposto suicídio de Aleister Crowley foi notícia nos jornais e Pessoa chegou a prestar falso testemunho. Da falsa encenação participaram o poeta e também o seu amigo jornalista. Fernando Pessoa deve ter-se divertido. Crowley, de facto, nunca se suicidou e saiu logo a seguir de Portugal. Fernando Pessoa, um quase desconhecido, é descoberto pelos presencistas que o consideram, à época, o maior escritor português vivo. José Régio escreve um ensaio crítico sobre a obra e João Gaspar Simões publica, anos mais tarde, a sua primeira biografia. O escritor colabora de forma quase constante com a Presença, a revista onde surgem alguns dos seus poemas mais importantes. É na revista Atena, de que ele mesmo é fundador, que surgem em público pela primeira vez Alberto Caeiro e Ricardo Reis. Pessoa continua a escrever e a escrever muito e a tentar editar em livro, mas a publicação em revistas é o único meio de divulgação da obra. Falhado é o sonho de editar em Inglaterra. Nenhum editor inglês se interessará em vida pelos seus escritos. Fernando Pessoa só consegue publicar um livro em Portugal e em português um ano antes da morte. Mensagem é editado para concorrer ao prémio Antero de Quental do Secretariado de Propaganda Nacional, chefiado por António Ferro, antigo colaborador da revista Orfeu. O livro alcança o prémio da segunda categoria. Na mensagem, Fernando Pessoa entra pelo patriotismo exacerbado. Exalta a grandeza portuguesa naquilo que ele mesmo chama de nacionalismo místico. O sonho da mensagem, poema épico, é o sonho do Quinto Império português, no qual Portugal seria uma espécie de farol do mundo, dominando pela cultura e pela língua portuguesa. Vibra, clarim, a todos chama, vibra, e tu mesmo, voz a arder, o Portugal de Deus proclama com o fazer. Pessoa conhecia o seu engenho e a sua arte, sabia o que era e o que ambicionava. Ser o grande, ser o maior poeta português, aquele que espalhasse o gênio Lusíada por toda a parte. Fernando Pessoa mede-se com Luís Vaz de Camões, o seu rival, a 4 séculos de distância. Fernando Pessoa é um homem diferente. Diferente na aparência e diferente no pensamento. São os tempos em que se confronta com a dura realidade de não conseguir publicar em livro e de não ter o reconhecimento público que merece, como escritor. Cria o seu último heterónimo, o Barão de Teive, ao qual traça um destino trágico, o suicídio. O Barão mata-se por não conseguir terminar as obras e por não conseguir concretizar o amor. Como diria Álvaro de Campos, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. No último ano, Fernando Pessoa é um homem desiludido. A morte da mãe deixara-o mais só. A irmã, com quem vivia, mudara-se para Évora e daí para São João do Estoril, perto de Lisboa. O escritor visita a família frequentes vezes, como fizera durante toda a vida. Naquele que se acredita ser o seu último poema em português, escreve: Dai-me mais vinho, porque a vida não é nada. É internado no Hospital de São Luís dos Franceses,
depois de ter sido encontrado em casa com fortes dores abdominais e com febre. No dia seguinte, escreve as últimas palavras, em inglês. A língua que lhe deu a versatilidade de raciocínio, o conhecimento, a capacidade de inventar um novo ritmo para as palavras na poesia. Morre, sozinho, no dia 30 de novembro de 1935, aos 47 anos de idade. I know not what tomorrow will bring. É enterrado no cemitério dos Prazeres, mas 100 anos depois do seu nascimento, já Portugal percebera qual o verdadeiro lugar de Fernando Pessoa. Aqui, no Mosteiro dos Jerónimos, na companhia de Luís de Camões e Vasco da Gama. Tão jovem, que jovem era. Agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira, a cigarreira breve. Dera-lhe a mãe, está inteira e boa a cigarreira. Ele é que já não serve. De outra algibeira alada, ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço, deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, há a prece, que volte cedo e bem, malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. Aqui jaz o menino de sua mãe, no mais ilustre panteão de Portugal, o Mosteiro dos Jerónimos. A criança tristonha de Durban, o adolescente inquieto regressado a Lisboa, o empregado de escritório das Ruas da Baixa. Quando morre, Fernando Pessoa deixa quase toda a obra por publicar. Na arca estão cerca de 25 mil papéis, numa desordem imensa, e desses papéis, alguns ainda continuam inéditos. Da obra, entretanto, publicada, 37 línguas a traduzem e milhões de pessoas a leem. O sonho de Fernando Pessoa realizou-se. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só 2 datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra, todos os dias são meus. Ah, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa, essa de tão naturalmente matinal como tem tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa onde está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando abre uma esperar por Dom Sebastião. Quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol, que peca só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Se o seu voto vai para Fernando Pessoa, marque 760 10 2005 de qualquer telefone fixo ou móvel. Já sabe que por cada número apenas poderá registar um voto. E se quiser aproveitar esta oportunidade para conhecer melhor a obra deste nosso grande e imenso poeta, aqui ficam apenas algumas sugestões dos muitos livros que poderá ler. De Fernando Pessoa, ele mesmo, a obra essencial, Poesia do Eu, numa edição do Círculo de Leitores. Ainda de Fernando Pessoa, uma parte da sua vastíssima correspondência, numa edição da Assírio e Alvim. E também na Assírio e Alvim, 2 dos seus vários heterónimos. De Ricardo Reis, um volume de prosa, e de Alberto Queiro, sempre na Assírio e Alvim, um volume de poesia. Poderá ler também Álvaro de Campos
em várias outras edições. Boa noite a todos.